O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bem-vindos ao nosso Evangelho virtual. Esperando que ele nos traga tranquilidade, harmonia e que sejamos envolvidos na luz de Oxalá. Então nós saudamos a todos os orixás. Que o campo vibratório de todos eles nos envolvam, trazendo proteção, amparo. Nós saudamos a Oxalá. Que o campo vibratório de Oxalá envolva todos os corações e consiga desenvolver em cada um o amor ao próximo. Nós saudamos a corrente de Francisco de Assis, corrente à qual estamos filiados por amor. Pedimos a proteção dessa corrente. Saudamos a todos os guias e mentores que regem a nossa casa e saudamos também os nossos guias. Que possamos continuar sendo protegidos e amparados, como sempre fomos. Nós saudamos o Caboclo Tupinambá e nos colocamos mais uma vez a serviço dessa corrente de amor. Aproveitamos então para pedir pela paz. Essa paz que parece tão distante, mas que é tão necessária para a evolução do nosso planeta. Pedimos que sejamos mensageiros da paz. Para que possamos conseguir isso, temos que fazer a nossa reforma mental e aprender a lição mais importante, a missão de cada um nessa vida, que é aprender a amar. Então nós pedimos por todos que sofrem, por todos
que não enxergam a luz, por todos que perderam a fé, por todos que não têm esperança, por todos que passam fome, por todos que sofrem violências, por todos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos, por todos nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Que a luz divina nos envolva e envolva cada um, trazendo paz ao nosso coração. Pedimos pelos nossos amigos, mas pedimos principalmente pelos nossos inimigos, para que esses laços sejam desfeitos, esses laços negativos sejam desfeitos e que uma nova relação de amor e amizade se estabeleça. Pedimos por todas as crianças do mundo e também pelas crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos os amigos que ajudam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, a desenvolver os seus projetos sociais e os seus projetos espirituais. Pedimos, por fim, por todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão em nossa mente, para que a luz do Pai possa ajudá-los também. Terminando essa prece, nós agradecemos todo o aprendizado que este ano nos trouxe. Que assim seja, que Oxalá nos abençoe. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o trigo e o joio. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: Assemelhou-se o reino dos céus a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, dormiam os homens, veio o inimigo dele e semeou por cima joio, por entre o trigo, e foi embora. Quando, pois, cresceu a erva e produziu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente em teu campo? De onde então vem o joio? E ele respondeu-lhes: Um homem inimigo fez isso. Os servos disseram-lhe: Queres então que vamos colhê-lo? Replicou ele: Não, para que, colhendo o joio, não arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos até a colheita, e na época da colheita direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e amarrai-o em feixes para queimá-lo, mas o trigo recolhei-o ao meu celeiro. Tendo então deixado as turbas, veio para casa, e aproximando-se dele seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Respondendo, disse: O semeador da boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do mal. O inimigo que semeou é o adversário. A colheita é o término do éon. Os ceifeiros são os espíritos mensageiros. Então, como é colhido o joio e queimado no fogo, assim será no término do éon. Enviará o Filho do homem seus mensageiros, e recolherão de seu reino todas as pedras de tropeço e os que agem ilegalmente, e os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choros e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez o Mestre explica a parábola aos discípulos, em particular, depois de chegarem a casa. Jesus esclarece:
A semeadura é boa e não há razão para a vigilância noturna enquanto as sementes ainda se encontram sob a terra. Os lavradores aproveitam a noite para dormir, mas aproveitando-se da escuridão, alguém percorre os sulcos recém-semeados de trigo e lança à terra fofa a semente do joio. O joio apresenta grande semelhança com o trigo, pois também frutifica em espigas. Porém, é um cereal venenoso, com efeitos de náuseas e embriaguez. Quando se formam as espigas, torna-se fácil distingui-lo do trigo, mas com ele se confunde durante todo o crescimento. Quando os lavradores percebem o fato, indagam do Senhor como terá ocorrido esse desastre. Dada a explicação e proposta extirpação do joio, é-lhes ordenado aguardar a colheita, quando o trigo, crescendo mais alto, será mais fácil de distinguir. Será então colhido o joio junto com a palha e queimado, e o trigo será recolhido ao celeiro. Analisemos os termos. O semeador é o filho do homem, ou seja, aquele que já atingiu a superação do estágio hominal. O campo é o mundo, isto é, todo o planeta. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, aqueles que em sua vida seguem os preceitos do Espírito. O joio são os filhos do mal, isto é, da matéria. Temos então que o Criador é um só, o Pai, que dá origem aos espíritos. Estes, ao mergulhar na matéria, ficam sujeitos à matéria. A colheita é o término do presente ciclo evolutivo, e não o fim do mundo. A separação será feita no fim do ciclo. Na terra, permanecerão os filhos do reino, enquanto os filhos do mal dela serão afastados para a fornalha do fogo inextinguível em outro planeta. O fogo inextinguível, segundo Emmanuel, é o fogo do amor divino, que faz que todos se purifiquem de seus erros. Nós diríamos o fogo do karma, que não se apaga enquanto a catarse não estiver terminada. E esse fogo causa choro e ranger de dentes em todos os que a ele estão sujeitos. Já os justos, os simples justos, brilharão como o sol e expandirão luz sobre todos. De qualquer forma, não há outro remédio. A convivência de bons e maus é inevitável. Resta aproveitar o máximo de bem que se possa extrair dos maus, pois os maus exercitam a paciência dos bons, e que estes se esforçam por trazê-los ao bem. A separação só ocorrerá no fim do ciclo. Podemos dizer que esse Evangelho fala sobre os momentos atuais, fala sobre transição planetária, explica que o trigo e o joio precisam crescer juntos para que as lições necessárias à evolução de cada um se cumpram, e explica também que a separação será feita no final do ciclo. Os bons, quer dizer os que conseguiram trazer à tona o Cristo que habita dentro de cada um, esses serão recolhidos ao celeiro do Pai. Começam a vibrar em sintonia com o amor que permeia o universo. Serão mensageiros da luz, mesmo que ainda em processo inicial. Já os maus, explicando que os maus não é que sejam maus, simplesmente ainda estão em processo de amadurecimento espiritual, como a maioria de nós. Maus no sentido que ainda não conseguiram fazer a mudança de padrão vibratório para melhor, ainda impregnados da vibração densa da matéria, na vibração do egoísmo, da indiferença ao sofrimento alheio, na vibração da inveja, do orgulho, prepotência, intolerância, preconceitos e todos esses sentimentos tão presentes no nosso dia a dia. Esses que são considerados os maus serão recolhidos em feixes e lançados no fogo purificador das encarnações.
O Evangelho explica que é necessário deixar que o joio e o trigo cresçam juntos, e só no final do ciclo o processo de separação ocorrerá por vibração. O joio que habita em nós quer dizer a nossa personalidade ainda imperfeita, ainda em busca de evolução, luta com a individualidade, o trigo, que é a centelha crística que habita em cada um. Uma lição necessária, pois apesar de termos o trigo dentro de nós, mesmo assim o joio das nossas imperfeições ainda é muito presente. Não nos cabe julgar quem é o joio e quem é o trigo. Seremos separados no momento certo. Os espíritos que ainda não aprenderam a amar serão levados pela misericórdia divina a novas experiências no fogo inextinguível de novas encarnações. Nada mais, nada menos do que o nosso conhecido karma, a lei de ação e reação, lei da justiça divina. Nada que nós não conheçamos bem. Na realidade, aqueles que estão em um planeta de provas e expiações estão passando por esse fogo purificador, pois a espiritualidade é tão amorosa que nos dá repetidas oportunidades de evolução. Esse foi um ano difícil. O karma purificador está fortemente atuando. Muito sofrimento, muita dor, mas também muita purificação e aprendizado. Terminamos esse nosso Evangelho pedindo que esse processo purificador e libertador continue, até que o joio seja separado do trigo, até que a Terra se transforme em um planeta de regeneração, até que a luz que habita dentro de cada um de nós brilhe e ilumine por onde passar. Pedimos também que o campo vibratório de Oxalá, que é só amor, envolva a todos. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.